games de terror e survival horror estão em alta nos últimos anos. Resident Evil 7, Outlast e muitos outros games são a prova de que cada vez mais os games de survival horror ganham espaço entre os jogadores. Nos anos 90, podemos definir os games de survival horror antes de Resident Evil e os que vieram depois de Resident Evil. E foi pensando nisso que o canal Games for Kids preparou uma lista com os melhores games de survival horror que eu, lendário, joguei nos anos 90. Em 1992, era lançado Alone in the Dark, um game baseado e inspirado nas obras de Edgar Allan Poe e Lovecraft. É considerado por muitos como o game que praticamente definiu o gênero do survival horror. Alone in the Dark foi o primeiro jogo survival horror a utilizar gráficos em 3D, mas o game não somente se destacou pelos gráficos, mas a atmosfera e a jogabilidade marcaram o game no MS-DOS. Nós podemos escolher entre dois protagonistas, Emily Hatchwood e Edward Kirby, que receberam a missão de investigar uma mansão mal assombrada. A jogabilidade mesclava combates com sobrevivência e cabia ao jogador escolher enfrentar ou fugir do embate. Outro ponto forte do game era a sua trilha sonora, que realmente criavam uma atmosfera claustrofóbica e muito tensa. Silent Hill é, sem sombras de dúvidas, um marco na história dos games de survival horror. O game, lançado em 1999 pela Konami e criado por Keishiro Toyama, mudou o gênero de terror em 1999 com uma pegada mais sobrenatural. O título procurou explorar a mente humana e criou assim uma atmosfera de terror psicológico à la filmes de terror japonês. Silent Hill foi lançado exclusivamente para o PlayStation 1 e impressionou por trazer uma história complexa, com contraste entre cenários abertos e ambientes claustrofóbicos, capaz de causar arrepios na espinha de qualquer um. Uma trilha sonora macabra e perturbadora de Akira Yamaoka complementa a experiência intensa que Silent Hill pode proporcionar.
Dino Crisis foi um game que marcou o final dos anos 90 por trazer uma pegada de Resident Evil, mas com dinossauros gigantes, galera. Quem jogou Dino Crisis deve se lembrar que o game assustou muito marmanjo, donos de um PlayStation ou de um Dreamcast. Com uma jogabilidade à la Resident Evil, o game conquistou muitos fãs ao trazer dinossauros e mostrar que não era preciso ter zumbis ou criaturas sobrenaturais para criar um clima de terror e tensão num game de survival horror. Um game inesquecível que com certeza causou muitos arrepios na espinha de muitos gamers dos anos 90. Um dos games mais macabros dos anos 90 foi Phantasmagoria, lançado em 1995 para o Sega Saturno e PC. O game revolucionou ao apresentar atores reais em cenas de muita violência e apelo sexual. Leave me alone. O que o transformou em um dos primeiros jogos proibidos em diversos países, trazendo um sistema point and click. O jogo era praticamente um filme a ser jogado. Quando eu vi aquilo pela primeira vez, fiquei absurdamente anestesiado com o que acontecia diante dos meus olhos. Tamanha era a quantidade de cenas gravadas com atores reais que o game era vendido em 7 CDs. Acredite se quiser, 7 CDs, algo considerado raro para os anos 90. Pensa em um game tosco e perturbador. Pensou aí? Nightmare Creatures foi lançado para o PlayStation 1 e Nintendo 64 em 1997. O game explorava de forma perturbadora e grotesca a violência e ocultismo, o que causou a censura de muitas cenas na versão para o Nintendo 64. A jogabilidade dinâmica, gráficos 3D e combates frenéticos foram os pontos fortes que atraíram os jogadores. Vale ressaltar aqui que coloquei esse game nessa lista não pelo terror que o game nos proporcionava, mas por seus gráficos péssimos que causavam grandes arrepios na espinha. Com
com uma trama envolvente de sobrevivência e terror. Clock Tower é um game em point and click que nasceu no Super Nintendo. É um clássico do survival horror. O game surpreendeu por ter uma complexidade notável para a sua época. 9 finais que dependiam muito das escolhas do jogador. Clock Tower coloca o jogador em momentos de pânico. Focado na sobrevivência, não há armas e é preciso escapar de um maluco serial killer que carrega consigo uma tesoura gigantesca. Sempre que o louco aparece, haja arrepio nas espinhas. E para encerrarmos, vamos falar do maior clássico survival horror dos anos 90, lançado em 1996. O jogo foi um dos precursores do gênero do terror. Resident Evil impressionou com gráficos excelentes para sua época e uma história fascinante. A Capcom conseguiu surpreender a todos com uma trama envolvente, cheia de reviravoltas e com um grande vilão. Hey! Come here! Nós jogadores experimentamos momentos de sustos e momentos de tensão na pele de Chris Redfield e Jill Valentine, com combates inesquecíveis, uma trilha sonora esplêndida, com seus ambientes capazes de causar arrepios na espinha de qualquer jogador. Resident Evil é um game que marcou os anos 90.